Olá, até agora nós consideramos estudos que procuram avaliar tratamentos. Nesses estudos, a alocação dos pacientes aos tratamentos que estão sendo avaliados é realizada ou pelos investigadores utilizando algum critério, no caso de estudos controlados não randomizados, ou por meio da alocação aleatória nos estudos randomizados. Porém, quando desejamos estudar a associação entre um possível fator etiológico e a ocorrência de uma determinada doença, por exemplo, não é possível, por razões éticas, expor pessoas a algum fator que pode ser etiológico e verificar mais tarde a proporção dessas pessoas que desenvolveram a doença que está sendo objeto de estudo. Nesses casos, nós temos que recorrer à observação de como as coisas ocorrem naturalmente, entre aspas, na sociedade. Assim, pessoas podem ter sido expostas a algum agente devido a acidentes, alguma ocupação que exerceram, ou por serem fumantes, fazerem uso de bebidas alcoólicas, etc. Por essa razão, estudos que buscam avaliar os efeitos da exposição a algum fator ou efeitos decorrentes de determinados tipos de comportamentos são chamados de estudos observacionais. Devido ao fato de termos de recorrer à observação do que acontece, os estudos observacionais são mais sujeitos a riscos de vieses do que estudos experimentais ou quase experimentais. Nesse vídeo, vamos considerar 3 desenhos de estudos observacionais: estudos de coortes, estudos de caso controle e estudos transversais. Pode ocorrer que um único estudo tenha característica dos 3 tipos aqui abordados. Coorte era o nome dado a cada uma das 10 unidades de uma legião do exército romano. Um estudo de coortes procura estudar a associação entre um ou mais fatores etiológicos e desfechos clínicos, utilizando basicamente um dos 2 processos de amostragem que eu vou mostrar nesses slides. No primeiro caso, uma amostra de uma determinada população é obtida e indivíduos são classificados em 2 ou mais níveis do fator de exposição, acompanhados ao longo do tempo para verificar quantos tiveram desfecho clínico em cada nível de exposição ao final do tempo de acompanhamento. Esta tabela mostra o caso mais simples, onde indivíduos foram classificados como expostos ou não ao fator de exposição. Por exemplo, se o fator de exposição for fumo, então os indivíduos são classificados como fumantes ou não. Nesse exemplo, A mais B eram fumantes e ao final do acompanhamento, os fumantes tiveram o desfecho avaliado, que poderia, por exemplo, ser um enfisema pulmonar. Nesse caso, dos A mais B fumantes, A tiveram enfisema pulmonar. Dependendo de como o estudo foi planejado, mais de 2 níveis de exposição poderia ser medido. Por exemplo, indivíduos poderiam ser classificados como não fumantes, fumantes de até 2 maços de cigarro por dia ou fumantes de 3 ou mais maços de cigarro ao dia. Nesse caso, essa tabela teria 3 linhas correspondentes a cada nível de exposição. Em um estudo mais complexo, essa amostra poderia ser utilizada para estudar a associação entre mais de um fator de exposição e mais de um desfecho clínico. Várias tabelas desse tipo poderiam ser construídas ou análises estatísticas mais sofisticadas poderiam ser realizadas, buscando verificar a associação entre desfechos clínicos e fatores de exposição simultaneamente. Quando estamos interessados em um único fator de exposição, poderíamos recorrer a um outro método de amostragem, no qual a população elegível que está exposta a um determinado nível do fator em estudo é amostrada e irá compor o grupo de expostos naquele nível. E a população elegível que não está exposta ao fator em estudo é amostrada e irá compor o grupo de não expostos. Então, esse slide mostra um exemplo de um estudo de coortes.
Esses autores buscaram verificar a associação entre diversos fatores e a ocorrência de infecção cirúrgica em fraturas de fêmur. Esse estudo é um estudo de coortes, retrospectivo, os dados foram coletados de prontuários eletrônicos. Outro nome que às vezes pode se dar para um estudo retrospectivo é um estudo histórico. Essa tabela mostra alguns dos resultados do estudo, onde eles dividiram o tempo de internação em duas categorias, até 4 dias e acima de 4 dias, e buscaram verificar a associação entre o tempo de internação e o risco e a incidência de infecção no sítio cirúrgico, e obtiveram esses resultados. Também buscaram verificar a associação entre outros fatores de risco e a incidência de infecção no sítio cirúrgico. Mais adiante, nós vamos entender como interpretar os resultados desse tipo de estudo. A logística para a realização de um estudo de coortes prospectivo pode ser muito complexa quando for necessário acompanhar um número muito grande de pessoas por um tempo longo até a ocorrência de um desfecho clínico. Por exemplo, um estudo para verificar a associação entre o fumo e algum tipo de câncer vai requerer um longo tempo de acompanhamento e um número grande de pessoas terá de compor o estudo para que haja a ocorrência de um número suficiente de casos, tal que a análise estatística dos dados produza resultados conclusivos. Nessas circunstâncias, pode ser mais eficiente realizar estudos conhecidos como estudos de caso-controle, nos quais a amostragem dos indivíduos que participarão do estudo é realizada a partir do desfecho clínico. Em um estudo de caso-controle, uma amostra de indivíduos que tiveram o desfecho clínico, que está sendo estudada, câncer de pulmão, por exemplo, é extraída da população de indivíduos que tiveram o desfecho clínico. Essa amostra constitui os casos. Então, nesse exemplo aqui, A mais C casos foram selecionados da população de pessoas que tiveram o desfecho clínico estudado. Em seguida, uma amostra é extraída da população para verificar as proporções dos níveis do fator de exposição na população. Essa amostra constitui o grupo de controle e pode incluir ou não casos. Após a seleção dos casos e controles, a exposição de cada indivíduo ao fator em estudo é avaliada e pode-se, por exemplo, montar uma tabela 2x2, como mostrado nesse slide. Então, observe que o processo de amostragem no estudo de caso-controle é diferente da amostragem no estudo de coortes. Pelo fato de os casos já terem ocorrido, não é preciso um longo tempo de acompanhamento das pessoas, nem é preciso que muitas pessoas precisem ser acompanhadas, quanto é necessário um estudo de coortes prospectivo com o mesmo objetivo. Por outro lado, um estudo de caso-controle está sujeito a mais risco de viés do que estudos de coortes, e é preciso que cuidados sejam tomados para garantir a validade dos resultados obtidos no estudo. Esse slide mostra um exemplo de um estudo de caso-controle que busca verificar a associação entre a exposição precoce ao leite de vaca e a ocorrência de diabetes mellitus tipo 1. Esse estudo foi realizado em Campina Grande, na Paraíba. Essa tabela mostra os resultados do estudo. Então, 64 indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 foram amostrados. Desses 64, 54 foram expostos com menos de 4 meses ao leite de vaca e 10 indivíduos não foram expostos precocemente ao leite de vaca. Já no grupo controle, 41 indivíduos foram expostos precocemente ao leite de vaca e 23 indivíduos não foram expostos precocemente ao leite de vaca. Então, a partir desses dados, eles utilizaram uma medida de associação chamada razão de chances e obtiveram intervalo de confiança, valor de P. Em um estudo transversal, em inglês é cross-sectional,
Como dito anteriormente, um conjunto de variáveis é medido em um dado momento para cada indivíduo que compõe a amostra do estudo. Assim, por exemplo, para verificarmos a associação entre duas variáveis com dois níveis apenas, a partir de uma amostra de indivíduos da população elegível, classificamos cada indivíduo da amostra de acordo com os níveis de cada variável analisada no estudo. Podemos montar uma tabela 2x2, como mostrado nesse exemplo. Então, estudos transversais são fundamentais para conhecermos o perfil epidemiológico de uma determinada população, demanda por serviços, etc., sendo, portanto, essenciais para o planejamento e a gestão dos serviços de saúde. Porém, por capturarem apenas um instantâneo na vida dos integrantes da amostra do estudo, deve-se ter muita cautela ao derivar relações causais a partir de estudos com esse tipo de desenho. Aqui nós temos um exemplo de um estudo transversal, onde os autores procuraram verificar fatores associados à qualidade de vida de pacientes com asma grave. Esse slide mostra alguns resultados do estudo, onde eles procuraram verificar a associação entre um score global a partir de um questionário de qualidade de vida aplicado aos pacientes e diversas outras variáveis, como dose de corticoide inalatório, politerapia, número de dispositivos inalatórios, número de comorbidades, etc. Os autores tiveram o cuidado de chamar a atenção na seção de discussão desse artigo para o cuidado em não derivar associações de causalidade a partir desse estudo. No próximo vídeo, vamos abordar estudos de revisão e as propostas para hierarquizar o nível da evidência gerada pelos diversos desenhos de estudo. Até lá!